Fala, investidor. Vamos falar um pouquinho do gráfico de footprint? O gráfico de footprint tem outros nomes, né? O pessoal fala gráfico de rastro, gráfico de pegada, no Profit é tratado como gráfico de tape read. É bem por aí. Eu acho que o gráfico de tape read é o nome mais próximo, mas o nome correto é gráfico de footprint. O que ele é? Ele é um gráfico que ele chega o mais próximo da leitura de fluxo, porque ele é um gráfico que te mostra o esqueleto dele, mostra por dentro de como que formou aquele candle. Ele é em candles e ele te dá muito mais informação que um gráfico comum, tá? Ele é bastante útil para mercados voláteis, tá? Mercados com pouca volatilidade, o footprint não é muito legal na questão de mercado futuro. Por exemplo, o nosso dolinha hoje em dia tá um pouco difícil de utilizar para o footprint, mas no índice eu considero primordial usar footprint para entradas e saídas, tá? Ações você usa também bastante footprint, que é um mercado diferente. Bom, vamos primeiro falar um pouco da grande vantagem de footprint em questão ao gráfico normal. Pegando um gráfico aqui normal de candlestick, como todos estão acostumados, sem filtro nenhum no Profit, como o Profit vem naturalmente, eu peguei aqui no índice FUT de 5 minutos, o gráfico temporal como a maioria dos grafistas utiliza, né? Usando temporal em minutos. O que acontece? Eu peguei qualquer momento aqui de hoje, tá? E só paixão candle aqui que eu consegui exemplificar a grande diferença entre footprint e o gráfico normal, e principalmente o problema do gráfico temporal de candlestick. Usando esse exemplo aqui, deixa eu só printar aqui, ó. Usando esse exemplo aqui, o que você consegue enxergar nesse candle? Bem simples, né? É um candle de baixa. Ele abriu aqui, ele andou até aqui. Ele andou até aqui durante a formação de 5 minutos, certo? E fechou aqui. Simples. Se você for desenhar esse gráfico, como que você vai ter o desenho dele? Na sua cabeça, como é que foi formado esse gráfico? Eu imagino que ele abre aqui, subiu um pouquinho, desceu para formar o pavio lá embaixo e parou aqui nos 5 minutos. Então, esse foi o movimento do gráfico, correto? A maioria deve estar achando que sim, porém não. Esse gráfico ele pode ter feito movimentos totalmente diferentes, tá? Ele pode ter aberto aqui, deixa eu até colocar a reguinha aqui, ó. Abertura, fechamento, certo? Início e fim dele. Então, vamos lá. Esse é o desenho mais comum que você imagina que aconteceu, tá? Deixa eu tirar essas duas linhas e vamos imaginar. A abertura dele realmente é aqui, sempre, é onde indica. Porém, sabe o que ele pode ter feito? Ele pode ter ido até lá embaixo, ele pode ter voltado tudo e ter fechado aqui. Olha a diferença desses dois movimentos. Vocês não vão concordar comigo que os dois, eles formariam o mesmo candle, exatamente o mesmo candle, porém a leitura seria diferente? Aqui eu já teria uma leitura de tendência de baixa, veio com força, não teve força para romper. Olha o que aconteceu na sequência, você vê o candle real lá no fundo. Ele subiu. Aqui minha leitura já é diferente. Ele teve uma briga nesse candle. Ele desceu com força, subiu com força e voltou. Entendeu como é o grande problema do gráfico normal de candlestick? Você não tem o esqueleto do que aconteceu dentro do candle. Isso é um problema gigantesco. Porém, o footprint está aí que consegue resolver esse problema para vocês. Eu vou mostrar mais por dentro do footprint, continuando o vídeo que vai ser bem legal. É importante? Gente, vamos curtir o vídeo, vamos compartilhar, vamos se inscrever no canal para ajudar a alcançar mais pessoas, tá bom? Vamos lá! Como que eu habilito o gráfico de footprint? É bem simples, tem duas formas de habilitar. Como padrão, o Profit vem como automático aqui em cima. Você pode simplesmente clicar e trocar para Tape Read. Ele já mudou para o gráfico de footprint. Ou você pode também dar 2 cliques sobre o gráfico e aqui, ó, tipo Tape Read, e você vai aplicar. No momento, no exemplo aqui está em 5 minutos. O gráfico de footprint não se usa temporal, se usa em variação de pontos. Mais para frente eu vou estar explicando com mais detalhes sobre isso. O gráfico footprint ele representa todas as características de um gráfico de candlestick normal. Porém, ele soma mais informações, o esqueleto da formação desse candle, você vê ele se formando. Vou dar um print aqui, vamos lá, pegar esse daqui, por exemplo. Ó, quando eu digo que ele representa todas as informações do gráfico candlestick, é isso aqui. Ele está representando a máxima, a mínima, a abertura é um candle de baixa,
Como que é esse candle de baixa? O contorno dele é vermelho, tá? No candlestick vermelho, candle de baixa, veio para baixo, verde, candle de alta. E é abertura e fechamento do candle. Porém, ele te traz outra informação como padrão, as agressões que você não tem como padrão. Isso aqui são as agressões dos players, tá? Já vou explicar mais a fundo como é que funcionam as agressões dos players. Vamos olhar por dentro do gráfico do footprint. O footprint, esses números que ele mostra dentro, do lado direito e do lado esquerdo, se refere a agressões. Primeiro a gente tem que entender o que é agressão. O que é agressão? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui meu print. Se eu tenho o preço, vou desenhar mesmo. Se eu tenho o preço a 10, o melhor comprador quer comprar a 9. Ele vai pendurar a ordem a 9. Esse cara é o comprador. O melhor vendedor vai pendurar a 11. Ninguém quer ficar aqui. O que é um agressor? O agressor é o comprador ir lá e falar: o 9 não está rolando. Tá bom, eu vou lá e pago 10. Aí vendeu todos os 10. Aí ele vai lá e paga 12. Então ele está agredindo o vendedor. E na parte contrária é a mesma coisa. O vendedor quer vender a 11, só que o comprador quer comprar 9. O vendedor fala: não estou conseguindo, eu aceito 9. Acabou 9, eu aceito 8. Isso é agressão. Se o negócio é fechado aqui, quando cada um vai pendurando, não é uma agressão. Aí é uma compra ou venda passiva. Então a agressão é sempre o que move o preço. Então o gráfico de footprint ele vai te mostrar sempre o que move o preço, tá? E entendendo isso, entra uma parte muito importante. Prestem muita atenção. Aqui, pegar somente esse candle, tá? De footprint. Como você sabe que é agressão, ele é invertido do Doom. O Doom mostra intenção, não agressão. O que a gente tem no Doom? Desse lado no Doom, nós temos os compradores, querendo comprar mais barato. Desse lado, nós temos os vendedores, querendo vender mais caro. Aqui é o contrário, tá? Porque a gente está falando de agressão. Ou seja, nesse 5, por exemplo, aqui, ó, nesse 5. Marcar direitinho, esse 15 vai, fica melhor. Nesse 15, por exemplo, não foi 15 vendedores que vendeu. Não foi, desse lado aqui é os compradores, né? Então o que significa isso aqui? Significa que foram 15 vendedores que agrediram a compra. Então o vendedor foi lá e vendeu mais barato. Vamos pegar o contrário. Aqui esse 10. Esse 10 são 10 compradores que aceitaram comprar mais caro. Vamos pegar mais um, só para ficar mais claro. Esse 10 foram 10 compradores? Não. Foram 10 vendedores que agrediram o comprador. O comprador, ele queria comprar mais barato. O vendedor entregou para ele, falou: tá bom, toma aí para você. Ele agrediu. Reparem que, aí já dei a dica primordial do footprint. Reparem que a leitura do footprint não se faz nunca lado a lado. Lado a lado é compra e venda passiva. Ele é agressão. Então sempre você vai ler o quê? Por exemplo, pegar mais um exemplo aqui. Deixa eu tirar esses que eu marquei. Ó, nesse range aqui. Ó, que bonito. Aqui. Quem ganhou essa batalha nesse momento foi os vendedores, tá? Porque os vendedores agrediu mais do que os compradores. É meio confuso, mas vocês têm que acostumar a fazer essa leitura na diagonal, porque você está falando de agressão. Imagina sempre o Doom. As agressões do Doom tem o preço, certo? É melhor desenhar, né? Você tem o preço no Doom, aí você vai ter quem quer vender mais caro, quem quer comprar mais barato. Aqui é o contrário. Se eu sair daqui para cá, eu estou aceitando vender mais barato. Se eu sair daqui para cá, eu estou aceitando comprar mais caro. Então, tão entendido? É invertido no footprint, sempre na diagonal, nunca reto, nunca na horizontal. Como padrão, o footprint ele apresenta essas barrinhas, que são barrinhas de agressão, tá? Que facilita de forma visual ver quem está ganhando a batalha, tá? Como a gente fala de agressão, é uma batalha.
Nesse primeiro candle aqui, a briga foi boa. Você vê que o vendedor ele foi bem forte, mas o comprador também. Logo subiu o candle. Já vamos entender a fundo porque que ele subiu. Aqui no caso, você vê que o que? Pagaram mais caro, né? Quem queria comprar foi aceitando cada vez mais caro. O candle sobe. Nesse daqui no caso, a mesma coisa. Ó. Estão aceitando mais caro. Provavelmente é um candle que também vai subir. Então o Footprint te dá essa liberdade muito rápida de analisar quem é que está ganhando a briga. Como falei no início, o Footprint tem que ser usado em variação de pontos, em variação de preço, tá? Por quê? Eu não quero saber quanto tempo demorou para formar esse candle. Eu quero saber na região desses, no caso 10 pontos, quanto que foi a briga, quem ganhou a briga para passar dessa região. O tempo não tem problema, vocês têm que pensar no institucional. Você acha que o institucional entrar no mercado e falar, nossa, eu tenho 5 minutos para fazer o preço chegar até tal local? Não, o institucional ele tem que chegar, não importa o tempo. Então isso daqui, quando você fala de agressão, não tem muito sentido você ver temporal, tá? Então normalmente se usa em pontos, tá? Só que vocês têm que prestar atenção que é pontos por tique. Então não é 1, 2, 3, 4, 5, não é. No caso do índice, o tique do índice, isso como vocês podem ver aqui no Times in Trades, são 5 pontos. Tá vendo? Então um tique significa 5 pontos. Logo, 10 pontos de tique são 50 pontos. Se você pegar o corpo de um footprint, ó, ele tem a variação de, ó, do início ao fim, de 50 pontos, tá vendo? Então assim, quando você fala de pontos por tique, não são pontos 1 a 1. Quando vai falar de dólar, o ponto por tique é de meio em meio, tá? O dólar varia do tique de meio em meio. Então se a gente falar, vou trabalhar com 8p no dólar, são 8 pontos, 8 centavos de dólar? Não, são 4, meio em meio. Agora, rapidamente, que podem surgir a pergunta, por que você não usa o Footprint em Renko? Simples. Vou tirar aqui de Tape Read, vou deixar em automático, tá? Qual a diferença? Você vê que o gráfico de pontos, ele varia, ó, subiu 10 pontos, desceu 10 pontos. Ele faz pavio? Faz. Por quê? Ele não juntou 50 pontos para formar o próximo pavio, ó. Pavio é 35. Então, se o preço tivesse aberto aqui, descido 50 pontos, ele ia formar um do lado. Quando você vai falar de Renko, vou colocar em 10R. O 10R, ele sempre vai aguardar a maior variação ou o dobro do anterior. Logo no Renko, se você reparar, posso puxar quando você quiser, você nunca vai ter um candle ao lado do outro. Por quê? Para ele formar, por exemplo, ele veio numa queda. Para ele formar o próximo candle inverso, um candle de alta, ele tem que ter o dobro da variação de pontos para ser formado, ó, 100, tá vendo? Não dá exato porque eu não estou pegando exato, tá? Ó, 100. Então o Renko ele é utilizado para quê? Para você ter a visualização de inversão, para inversão de tendência, porque ele nunca vai mostrar uma acumulação lado a lado, ele vai te mostrar inversão, diferente, muito diferente do gráfico de pontos, ó. Ver se eu consigo rapidamente ver aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é uma acumulação, ó. O Renko não te mostra isso. Outra acumulação, outra acumulação. Então, não utilize também Renko para fazer análise de footprint, porque ele também vai te atrapalhar um pouco, tá? Sabendo como funciona o esqueleto do footprint, como é que ele funciona por dentro, como eu já expliquei, vamos ver a formação dele. Eu coloquei na Petrobras em 10p, 10 pontos por tique. As ações normalmente é de 1 centavo mesmo, tá? Então o ponto acaba sendo um ponto de verdade nesse caso. Coloquei também um Super Doom para a gente poder acompanhar as intenções. Novamente, o Super Doom mostra intenções e o Times in Trade para acompanhar o que realmente está acontecendo nas agressões passivas e ativas, tá? Aqui só vai te mostrar as agressões ativas, não passivas. Então vamos lá, só recapitulando. O Super Doom, esse lado do Super Doom azul, ele está te mostrando a intenção dos compradores, tá? Esse lado, no mesmo lado, no footprint, ele está te mostrando a agressão dos vendedores, os vendedores aceitando vender mais barato para os compradores. E no caso ao contrário, aqui está mostrando a intenção dos vendedores querendo vender mais caro, e aqui a agressão dos compradores
aceitando pagar mais caro. Então, novamente, intenção e agressão são invertidas, tá? Vamos ver como é que funciona a formação do footprint. Vou dar um play aqui, eu coloquei em 0,6 e vocês já vão ver as coisas acontecendo. Ó, vamos pegar aqui, ó, foi RLP. Então, vamos ver se a gente consegue passar. Ótimo, ó. Entrou venda aqui, ó. Entrou venda no 17, tá? No 16, ele estava no 16, né? Ele entrou venda no 17 e no 16. Foi uma agressão? Vamos reparar. A venda está em 16, está aqui, ó, amarelinho, tá? Está em 4.600. Vamos esperar entrar outra venda. A gente dá sorte. Opa, entrou outra venda. No 17, 12.700. Foi uma agressão, ele aumentou. Deixar rolar aqui. Tá para 1. Entrou uma agressão, ó. Essa foi bem legal, hein? Ele já entrou, ó, 600 de compra. Você vê que ele já pintou aqui, ó, já colocou o númerozinho. Se ele não colocasse o númerozinho, por exemplo, o preço está em 17. Se alguém clicar mercado em 17 e tem um vendedor, ele não vai colocar aqui. Porque foi passivo, ele não moveu o preço, ele não agrediu o preço superior. O comprador, ele não aceitou pagar mais caro, ele pagou o preço que estava no mercado e alguém entregou como estava no mercado. Então vocês vão reparar, vou até colocar vezes 1, que algumas agressões, ó, agressão de venda, 100, ele provavelmente não mexeu, não olhei. Ó, 1.500, já teve agressão de compra, mais 600, mais 300. Então ele vai somando no range de 10, no caso de 10 centavos, que são 10 pontos. Lembre-se que no dólar e no índice é por tique, ponto por tique. Então no índice é cada 5 e no dólar é cada meio. Então ele vai somando até que saia dessa faixa de 10 pontos para formar o próximo candle. E vai, ó, agora não mostrou um RLP, o RLP não tem lado, é negociação interna. Então ele não vai te mostrar tudo que houve no Times in Trade, porque nem tudo é agressão. Algumas coisas são passivas. Na parte de baixo do footprint você tem duas informações. Vocês sempre vão ver esses dois quadradinhos aqui, ó. O que significa esses dois quadradinhos? Vamos lá. O de cima ele é saldo da agressão. Saldo da agressão do range que você colocou. No caso 10 pontos por tick que eu estou no índice futuro. Mini índice futuro. Então o saldo desses 10 pontos, foi menos 404. Então se eu pegar todas as agressões de venda mais as agressões de compra, vai dar um valor negativo de 404. O de baixo ele está me mostrando o acumulado de agressão. Ou seja, ele pega o saldo desde o início do dia. Esse é o primeiro candle das 9 horas que fechou às 9h06. Não é temporal, então 9h06, ó. Em 1 minuto teve um movimento legal. Então vamos lá na leitura, ó. O saldo foi negativo, ele desceu. Foi negativo novamente, somou 404 com 887, 1.229. Ele vai fazendo a soma embaixo, ó. Foi negativo, desceu. Foi negativo, ó, 2.500 menos 273. Ó, 273 aqui, ó, tá? Porque ele pegou a transição desse para esse, por isso que não dá o valor exato, ó. 281 menos 8, 273, tá? Ele sempre vai fazer a conta para você. Porém, aqui tem duas informações extremamente importantes, prestem muita atenção. Tá vendo que o candle ele é verde? É um candle de alta, né? Porém, o saldo é negativo. Como assim candle de alta com saldo negativo? Se teve mais agressões para baixo, por que o candle subiu? Simples. Olha como é muito importante você ter acesso ao esqueleto do candle, como eu mostrei lá no início. Vocês estão vendo que não tem número nenhum aqui? Nenhum. Tem número. Todas as movimentações dentro desse candle, dentro desse range de 10 ticks, 10 pontos por tick, nenhum foi de agressão. A única agressão que teve foi aqui embaixo. Relevante, teve uma de 8 aqui também, de compra e de venda. A venda agrediu o comprador agrediu o vendedor, tá? Então o que acontece? Isso me mostra que é um candle extremamente fraco. Se eu vejo isso, um candle sem agressões ativas, e outra, é um candle negativo que ele subiu, mas ele subiu na galera clicando a mercado, a galera indo no fluxo, a galera
não teve força alguma. Então isso aqui é um indicativo muito legal que vocês vão ver. Vamos mais para frente para a gente achar mais. Ó, você vê que é uma indecisão total. Ó, um candle negativo, ele subiu, foi um candle para cima. Se você olhar no esqueleto dele, ó, vamos colocar ele no automático, ó. Tá vendo? Foi um candle de alta. Na sequência veio um candle de baixa, ó. Candle de baixa, ó. E na verdade ele foi positivo, ó. Aqui no início dele, os agressores tentaram romper, certo? Veio os compradores e compraram mais caro, não conseguiram. Então perde força e causa uma lateralização, ó. Deixa eu tirar minha web. E causa uma lateralização, ó. Então é muito legal vocês aprenderem a ler isso. Ah, mas vocês devem estar pensando, nossa, cara, é muita informação para eu ler. Não é. Tem como facilitar muito essas informações e tem mais coisas que ele vai mostrar para você, o footprint. Então vamos começar a facilitar um pouco. Uma das coisas que eu utilizo, eu quero ver para que lado que está ganhando a briga. Eu não quero ver a briga acontecendo o tempo inteiro. Então você tem como deixar apenas os spreads. O que são os spreads? Vamos lá, vou mostrar para vocês. Vocês dão 2 cliques em cima do candle de footprint e você vai ter a opção aqui de Tape Read. É aqui que você configura tudo que está aqui aparecendo, tá? Para ficar muito mais simples. Aqui a gente tem essa opçãozinha aqui, ó. Eu deixei como padrão, tá? Para ir configurando do zero com vocês. A opçãozinha de mostrar somente spread. Quando eu clico nela e dou aplicar, ele só me mostra o lado que está ganhando. Mostra o saldo do ganhador. Então vamos lá, só para vocês verem, ó. Vamos usar um exemplo prático aqui, ó. 185 menos 1. Quem ganhou? Agressão de venda ganhou. Já peguei vocês, tá vendo? Não é assim que lê. Sempre que eu falei, o vendedor, ele sai do nível de cima, aceitando vender mais barato. Então, ó, vou até provar para vocês, ó. Não vai dar 185 menos 1 para dar 184, ó. Se eu ativar spread, o resultado deu 113. Ah, tá errado. Não, não tá errado. É sempre o agressor de venda, ele tá querendo vender mais caro, mas ele aceitou vender mais barato, por isso que foi uma agressão, ele aceitou. Então se você pegar 185 menos 72, aí vai dar 113, entendeu? Então isso é o spread, só que o spread também é calculado da forma correta, sempre na diagonal. Com o spread já facilita demais a leitura, porque ele vai mostrar apenas quem ganhou. Então ele já tira muita informação da tela. Essa já é a primeira dica. Vou usar sempre somente spread? Depende da sua intenção. Como eu particularmente uso o footprint para tomar decisão, eu uso somente spread. Mas em que momento que você não usa somente spread? Vamos clicar 2 vezes. Olha que interessante. Bom, primeira coisa, eu não uso barra de volume. Eu acho que atrapalha bastante na leitura, fica muito confuso no Profit. Então a primeira coisa que eu faço é não exibir a barra de volume, tá? Por exemplo aqui, ó, você vê que o mercado subiu, fica bem nítido para mim que todo o saldo, no caso está somente spread, todo spread, todo o saldo de ganhadores, a maioria foi compradora, tá vendo? E o que aconteceu? O mercado subiu. Nesse próximo candle, deixa eu tirar aqui, já houve um equilíbrio, né? Só olhando os numerozinhos já dá para perceber, ó. Houve um equilíbrio entre compradores e vendedores, o mercado lateralizou. Mas, olhando somente o spread, em que momento que ele lateralizou? Não fica nítido. Aí sim, eu não uso somente spread. Se eu quiser traçar regiões, aí eu não aconselho usar somente spread. Aí vamos ativar novamente, Tape Read, exibir tudo. Ó. Se eu exibo os números, até a barrinha ajuda para regiões, tá? Eu não uso para regiões, mas vocês podem usar para exibir barra de volume. Olha como fica claro de que, ó, onde houve mais volume, tá vendo? Ficou claro que nesta região aqui, ó, é uma região de resistência, certo? Há uma resistência, tá vendo? Olha o volume todinho que teve nesta região. Então assim, não usar spread somente no caso de você encontrar regiões. No caso de tomada de decisão, eu aconselho ir lá novamente e ativar exibir somente spread. E tirar a barrinha de volume que para mim atrapalha. Aí vai do gosto de cada um, beleza? Agora vamos para os parâmetros de Tape Read ou de Footprint, que são os filtros dele que eles vão ajudar bastante.
Porém, é muito importante, muita gente pula etapa e vai direto para isso, já sai configurando. Então vocês têm que entender todo o vídeo até aqui para poder chegar nessa etapa de usar os filtros para poder entender corretamente o que cada um faz, tá? Vou abrir primeiro as configurações, clicando duas vezes em qualquer candle, Tape Read. Os primeiros parâmetros que você vai ver, puxar aqui para cá para não atrapalhar, é medidas de agressão, tá? Alguns vocês já viram no vídeo. Exibir saldo de agressão, que é o saldo do próprio candle. Exibir acumulado de agressão, que é o acumulado desde o início do dia. Exibir o spread, que ele já está ativado, que eu já mostrei para vocês. E você tem mais dois aqui que eu não mostrei, que é exibir barra, eu já mostrei, que ele vai te mostrar a barrinha de agressão. E divisor de bid ask. O que é bid ask? Ele vai te mostrar o último agressor do bid e do ask para formar o próximo candle. Eu não vejo muita relevância usar, porque eu acabo lendo no candle anterior, tá vendo? Acabo vendo no candle anterior, não vejo muito sentido utilizar. Mas tem também, nunca vi ninguém utilizar. Outra coisa interessante que tem, como eu já tenho de costume, eu não deixo ativado, mas para quem está começando, é legal ativar isso aqui, ó. Linhas diagonais, para você não se perder na leitura. Porém, se eu ativo aqui exibir todas as linhas diagonais, ele não vai mostrar. Por quê? Porque só está o spread, ó. Se eu tiro. Lembra que eu falei que a leitura é sempre na diagonal? Aqui, ó. Ele exibe. Eu não uso, porque para mim atrapalha um pouco. Para quem está iniciando, é interessante para você não se perder a leitura, acabar fazendo lado a lado, por um descuido, por uma desatenção. Não pode deixar habilitado exibir todas as linhas. Porém, para quem vai usar para decisão no BDS, no spread, ele não exibe, tá? Não sei porquê, mas o Profit não exibe. Então não adianta muita coisa deixar habilitado. Agora vamos para os parâmetros principais, são os filtros, tá? Aqui em cima. Agora chegamos na parte mais interessante das filtragens do footprint, tá? Ou do gráfico de Tape Read, tá? Como o Profit chama, que são os fatores aqui. Vamos começar a conhecer os fatores, tá? Eu vou desabilitar o spread para ficar muito mais simples da gente visualizar, por meio didático, tá? E vamos começar pelo fator imbalance, o primeiro parâmetro de filtragem de fator. O que é o fator imbalance? Se eu ativo ele, por exemplo, vezes 2, vou aplicar. Ele vai colorir para mim o agressor que foi 2 vezes maior do que o agressor do lado oposto. Ou seja, desse lado tivemos agressor de venda 598 e desse lado 1380, ou seja, mais de 2 vezes do que a contraparte. Isso é muito interessante porque normalmente quando tem vários fatores imbalances seguidos, significa que a contraparte não tem o mínimo interesse de bater contra. Logo, o mercado tende a andar. Ó, veio vários fatores de imbalance seguidos, o mercado andou para cima. Veio vários fatores de imbalance seguidos, o mercado andou, porém retornou. Aqui já é outra coisa, você vê que não tem muito imbalance, que logo formou uma lateralidade, certo? Mas o imbalance te ajuda muito nisso. Fator de 2 seria 2 vezes, fator de 3 seriam 3 vezes, você vê que já não é 598 vezes 3 e dá mais de 1600, então aqui não marcaria. Porém, vezes 2 ele marcaria. Tem outro parâmetro do fator imbalance que é e diferença de quantidade acima de. Está te falando de número de contratos. Eu acho muito complicado usar porque é um valor muito flutuante, depende do dia, da semana, se é um dia que tem notícia, vai movimentar mais mercado. Então, como trata de quantidade, eu acho muito complicado usar. Se tratasse de porcentagem, seria diferente, mas só temos parâmetro de quantidade. Mas eu vou mostrar só para vocês entenderem o que é. Quando você ativa a quantidade, ó, por exemplo, 1000, vou colocar 1000. Para logo ser rápido, ó. Ele só deu um imbalance em 1, aqui, ó, 1880. Por quê? Vamos entender o que ele fez. Eu estou procurando um fator imbalance que seja 2 vezes a contraparte. A contraparte do 1888, deixa eu pegar aqui a reguinha, né, para ficar mais fácil. Vamos lá. A contraparte de 1888 é 776. Ele é o dobro? Sim. Ele tem mais de 1000 contratos na diferença entre eles? Sim, tem. Ele é o dobro com mais de 1000 contratos. Então, por isso que ele marcou somente esse cara eu usando um filtro de 1000. O que eu falo, é bastante complicado você usar esse filtro, porque o mercado é muito flutuante no dia a dia, na hora. Então, tem que apurar muito a sua leitura para você usar esse tipo de filtro, tá?
próximo parâmetro que nós temos é o fator de exaustão. Ele é bem legal, vamos ativar ele aqui para a gente começar a ver. Eu vou colocar a exaustão em 2, tá? Em 2, o que ele mostra? Ele põe um tracinho do lado quando em 2 ranges está perdendo interesse, ou seja, o preço está ficando exausto, os compradores, os vendedores estão ficando exaustos, estão perdendo interesse, estão diminuindo a mão. Como que ele representa isso? Ele põe esse tracinho aqui do lado nas duas projeções, sempre no lado que o candle que está a favor do mercado, ou a favor da formação do candle. No caso aqui, ó, do lado vendedor ele sempre vai dar embaixo, do lado comprador ele sempre vai dar em cima, tá? Dificilmente você vai ver acontecer paralelo, não acontece. O que ele está me mostrando aqui, ó? Por exemplo, aqui fica bem fácil de visualizar. Veio com 1000 contratos atacando, o vendedor atacando 1000 contratos, depois atacou 400, depois não atacou mais. Houve uma exaustão, ele perdeu o interesse de atacar, logo o mercado volta. Ele voltou, o comprador, ele veio batendo de 600, bateu menos 500, bateu 300, perdeu o interesse. O mercado volta e fica nessa brincadeira. Então esse fator de exaustão é muito legal para você ver a região que vai parar, ó, onde o preço vai parar. Normalmente é o que nem aqui em cima. Ó. O preço veio, bateram 662 contratos na agressão, começaram a bater menos 458, perdeu força. Mesma coisa, o preço veio com força, bateram 1.200, 1.400, aí começou a dar exaustão. 1.131, 900, 600, 200, foi perdendo a força. Então o fator de exaustão é muito interessante mesmo, porque ele dá na sua cara quando o preço está perdendo a força, tá? O fator de progressão é a mesma coisa, porém ao contrário, também colocar 2. Você enxerga aonde há o maior interesse, onde o interesse está crescendo, e mesma coisa, ele sempre vai pôr do lado oposto da onde está indo o preço, para onde está indo a tendência. Então, vamos pegar aqui, ó, e ele é marcado pelas linhas rosas na lateral, tá? Que nem aqui, porque houve uma progressão. Olha que legal, esse candle como exemplo. Ninguém estava batendo. Aí vieram, bateram 168, bateram mais, progrediu. Bateram 793, bateram mais, bateram 1000 e assim foram batendo, até a hora que teve a exaustão. Então, com esses dois fatores de progressão e de exaustão, já ajuda muito o trader a entender quando a galera está começando a bater. Não teve fator imbalance aqui, vocês vão ver que estão ativados, porém você já enxergou onde a galera começou a bater. Isso te ajuda bastante no trade. E diferença de quantidade é a mesma coisa que eu expliquei acima. Tem que ter uma apuração muito fina para utilizar, não aconselho. Se eu habilito a quantidade, por exemplo, de exaustão, vamos pegar a quantidade de exaustão no amarelinho. Aqui no caso, teria que ter uma exaustão aqui de 500 para 1000, uma exaustão de 500, por exemplo. Ele ainda marca. Uma exaustão de 1000, ele já me tiraria, ó, porque não teve uma diferença de 1000. Então não vou dar muito foco nesses itens aqui, tá, gente? Porque tem que ter muito apurado para você poder usar esse tipo de filtragem, tá? Não aconselho. O fator sequencial, ele vai mostrar para você, ele vai destacar para você uma sequência de fatores em balance. Então logo, se eu habilito ele, ó, vou colocar em 2, tá? E não tem o imbalance habilitado, não tem efeito nenhum, tá? Então muita gente acabou já me perguntando que mas o sequencial não está funcionando. Sim, porque ele é o sequencial do imbalance, não é o sequencial do preço, da compra ou da venda, de um lado só. Ele é o sequencial do imbalance. Então vamos entender. Se eu coloco o fator sequencial em 2, ele vai destacar para mim quando houve 2 vezes o fator imbalance. Se eu coloco em 3, ele vai aguardar 3 vezes. Você vê que ele desmarcou aqui, aqui ele manteve, porque teve mais de 3 vezes, aqui teve mais de 3 vezes, aqui teve 1, 2, 3, 4, 5. Se eu coloco em 6, ele já vai tirar esse. Tem que ter 6 fatores em balance sequenciais. Então isso ajuda também muito para dar agilidade na hora da leitura do fator imbalance. Então ele auxilia o fator imbalance. E chegamos no fator de volume. O que é o fator de volume? O fator de volume ele é pré-fixado, você não digita o que você quer. É 0, 1, 2 ou 3. Vou colocar no 1. O fator de volume ele simplesmente coloca uma linha
aonde foi a maior briga desse candle, desse range. Então ele simplesmente faz isso. Uma linha aqui foi a maior briga, a soma do lado comprador e vendedor maior foi aqui. Se eu coloco em 2, vai mostrar as duas maiores brigas. Em 3, as 3 maiores brigas. Para que você usa isso? Eu coloco para definir meu stop. O stop sempre vai estar protegido pela região que teve a maior briga. Então eu não preciso usar aquele volume. Eu uso o fator, normalmente só em 1, que só me interessa 1, onde para mim entender aonde foi a maior briga. Chegamos nos 2 últimos parâmetros, tá? Alerta de quantidade e ordem original. Apesar de estar do lado do fator sequencial e não ser muito intuitivo por causa dos demais, eles não participam. O fator sequencial e alerta de quantidade são separados. O fator de volume e ordem original também é separado. Não tem relação, igual aqui em cima. Vamos lá, o que é o alerta de quantidade? Bem simples. Se eu colocar 1000 não. Vamos ver qual é a média de quantidade diferenciada. Ó, 2000, né? Olhando por alto. Então, vou colocar 2000. Se eu colocar em 2000, ele vai colocar um risquinho embaixo toda vez que a agressão for maior do que 2.000 contratos em único preço. Em único preço, não é único range, em único preço, tá vendo? Bem simples. O fator de ordem original aí é muito interessante. A ordem original é a ordem de um player só. É o que o player colocou no book, o que ele boletou. Então, se eu quiser ver grandes big players, para rastrear os big players pelo footprint, eu tenho que usar esse cara aqui. Então, vamos lá. Vamos habilitar a ordem original, ele até demora um pouquinho. Vou colocar 1000 também, tá? Por que não 2000? Porque provavelmente não vai ter. O Profit até demora um pouquinho para calcular, porque ele vai buscar nas boletas quais big players boletaram 1000 de uma vez. Se conseguiu boletar, não significa que ele conseguiu atingir no mesmo preço, mas aonde ele boletou. Olha que legal. Ele coloca esse verdinho, ó, tá vendo? Ó? Aqui, ó, um big player sozinho boletou 1000 contratos de mini índice aqui. Aqui, compra. Ó, de venda é do outro lado, ó. Ele fica vermelhinho, quadradinho do lado. Aqui você está rastreando os big players, quem boleta pesado, tá? Esse fator aqui é muito legal de utilizar para olhar big player. Bom, esse foi o tutorial completo sobre footprint, todos os detalhes, todas as ferramentas coloquei para vocês. Agora que vocês já conhecem todas as ferramentas da forma correta, o que cada coisa faz, eu vou dar um exemplo prático apenas e depois vou fazer algumas simulações. Curte o canal, compartilha, ativa o sininho, que eu vou fazer algumas simulações para exemplificar melhor, tá? Um exemplo prático usando todas essas ferramentas que eu busco o tempo inteiro, principalmente no mini índice, é esse, ó. O mercado estava vindo. Aqui, como é que eu utilizo os meus parâmetros, tá? Isso é no meu operacional. Cada um desenvolve o seu. Por isso que é importante conhecer cada ferramenta que faz para desenvolver o seu próprio operacional. E vou estar aberto também a opiniões ali no nosso grupo particular, hein? Quem participa do nosso indicador, tem o nosso grupo particular. Esses são os parâmetros que eu utilizo, tá? Eu uso o fator imbalance 2, fator de exaustão em 3, fator de progressão em 3, fator sequencial em 3, fator de volume 1. Uso apenas ordem original para ver o big player. Uso sim somente spread, não exibo linhas diagonais, tá bom? Então vamos lá. O que eu procuro o tempo todo no mini índice, quando eu vejo uma região no nosso indicador? Aqui você percebe que houve fator imbalance de venda, trouxe para baixo, não tem big player, ficou nessa brincadeira de venda, compra, deu uma exaustão de venda, voltou, deu uma progressão de venda, voltou, ficou naquele lá. E eu só esperando, ó. Nada me chamou a atenção. Aqui já me chamou. Fez um sequencial de venda, houve uma exaustão de compra com uma progressão de venda. Realmente aqui, puxa para cá, realmente aqui, se vocês olharem nessa região, ele tentou realmente puxar. Chegou aqui embaixo, o vendedor deu uma progressão, ó. Ele tentou progredir, porém, no finalzinho exauriu, ó. Ficou amarelinho. Aí ele veio, retomou. Ele me deu algum indicativo de compra? Para mim, não. Não teve big player, não teve fator sequencial de compra, não entraria. Continuei olhando o mercado, continuei olhando, o mercado subindo, não fiz nada. Ele me deu alguma indicação que ia parar de subir? Não.
Não tem big player, não tem exaustão, não tem progressão. Aqui ele me deu, né? Ó, houve uma progressão de venda, big player entrou aqui, ó, o quadradinho, porém teve big player do outro lado também. Não entraria. Vamos continuar. Veio mais venda, veio uma sequencial de venda com fator imbalance e perdeu a força. Nada que me chame a atenção. Continuaria. O mercado está andando, eu estou sem fazer nada. Andando. Opa, aqui me chamaria a atenção. Esse cara aqui, deixa eu dar o zoom. Tá um pouquinho, ó. Esse cara aqui me chamaria uma bela de uma atenção. Porque está num topo, a contraparte veio só compradora. Na hora que virou, o comprador tentou empurrar, não conseguiu. Me deu uma bela de uma exaustão de compra e uma progressão de venda na sequência, na formação desse candle. E quem começou a bater? O vendedor. Aqui eu venderia. O vendedor bateu, cadê o comprador? Desapareceu. Um monte de sequencial de fator imbalance. Um monte de sequencial de fator imbalance. Um monte de fator imbalance. Cadê o comprador? Sumiu. Esse aqui é um trade que eu ia arrastar bastante. Aonde que eu ia sair? Opa, deu exaustão na venda. Eu não vim vendido lá de cima. Olha que trade legal. Aqui é um trade de... Deixa eu pegar quantos pontinhos ele ia dar. É um trade de 230 pontos. Seguro. Por quê? Eu aguardei o momento correto, utilizando todas as ferramentas que eu tenho que o Footprint me apresenta. Esse foi o mini curso. Bem completo de Footprint que eu me esforcei para fazer para vocês. Peguei o máximo de material que eu consegui na internet. Não achei nenhum vídeo com tanta informação quanto estou entregando para vocês do início ao fim, da forma correta, explicando como cada coisa funciona. Espero que tenham visto aqui até o final. Espero que repitam ver esse vídeo 1000 vezes, porque são trechos curtinhos e cada trecho tem muita informação importante, que é importante fixar na cabeça de vocês se vocês vão operar utilizando Footprint, tá bom? A única coisa que eu peço, novamente, curte o nosso canal, compartilha, ativa o sininho para atingir mais pessoas com uma informação correta, decente, para todo mundo progredir bem nesse mercado da forma certa, sem ser enganado, hein? Valeu, gente, muito obrigado, até a próxima.